Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje eu vou falar sobre diabetes e a perda da memória em pessoas com mais de 50 anos. Qual que é a relação? Queria agradecer também todas as mensagens de carinho, de incentivo para a gente continuar esse projeto DN+, Diabetes Nunca Mais e o Diabetes News no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Você que não se inscreveu, clique em se inscrever, ativa o sininho. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico e diabetes tipo 2. Então, já vamos conhecer o artigo de hoje. Estudo relaciona diabetes e prejuízo de memória em idosos. Estudo indica a relação entre diabetes e prejuízo da memória em idosos. Estudo mostra a relação entre diabetes e problema de memória em pessoas com mais de 50 anos. Esse é do TV Jornal, esse é do UOL e esse é do Portal do Correio. Eu usei esse do Portal do Correio para comentar para vocês, mas o link de todos vai estar na descrição, porque eu gostei mais de como o autor escreveu. Já vamos mudar para o artigo. Pesquisadores brasileiros entrevistaram 9.412 pessoas com mais de 50 anos de idade em 70 municípios das 5 regiões do país. Vamos entender o que foi feito. Mostrou a relação direta entre diabetes e prejuízo da memória em pessoas com mais de 50 anos. Agora aqui ela vai explicar direitinho como é que surgiu. Nosso olhar foi voltado para a parte dessa amostragem, a fim de entender a relação da doença com o declínio cognitivo. Explica Alexandre, que orienta a pesquisa de mestrado de Natália Kochar Soares, primeira autora do artigo. Então, além do exame que auxilia na detecção do diabetes, os participantes escolhidos fizeram ainda testes de memória, função executiva e linguagem, respondendo a uma série de questões que detectam um maior ou menor prejuízo nessas funções. Os participantes foram divididos em 3 grupos: não diabéticos, cujos níveis de hemoglobina glicada estavam abaixo da taxa que caracteriza a doença, diabéticos diagnosticados, que já sabiam que tinham e avisaram antes, e diabéticos não diagnosticados, que afirmaram nunca terem recebido o diagnóstico cujo exame feito durante o estudo indicou a diabetes. Para melhorar e ficar mais rico, agora você vai entender tudo sobre hemoglobina glicada. Muitas pessoas me perguntam, eu vou aproveitar e falar sobre isso agora. Hemoglobina glicada é a média dos últimos 3 meses de como a sua glicemia se manteve. E aí sai um número. Número de 4.0 a 5.6, resultado normal. Entre 5.7 e 6.4 é um alerta. Nós consideramos pré-diabetes. Entre 6.5 e 7.0 é um resultado anormal que indica um diagnóstico de diabetes que você vai ter que ver com o seu médico, refazer o exame para ter certeza. Esse é um dos exames melhores que existe para a gente diagnosticar a diabetes tipo 2. Entre 6.5 e 7.0 de pessoas que já tratam a diabetes, nós consideramos uma diabetes controlada. De 7.0 a 7.9 é um resultado anormal em adultos, mas que pode ser tolerado em idosos e crianças, pois fazem parte de um grupo que tem maior risco de desenvolver o episódio de hipoglicemia com a medicação para o diabetes. Acima de 8.0, consideramos uma administração da diabetes má controlada. Então, resultado anormal que indica diabetes mal controlada. Então, vamos voltar para o nosso artigo, agora que você já entendeu a hemoglobina glicada, que foi esse o exame que foi feito nesse estudo. Nos 3 grupos, os resultados não foram significativos para a perda de fluência verbal e função executiva. Então, isso foi ok para os 3 grupos. No teste de memória, porém, o grupo dos diabéticos mostrou uma ocorrência de 49% maior prejuízo do que o dos não diabéticos, como era esperado. Então, as pessoas que têm diabetes, nesse estudo, demonstraram um prejuízo maior na memória, 50% a mais.
Então, estudos de outros grupos vêm mostrando há anos a associação entre as duas condições, a diabetes e as patologias de memória. O Alzheimer é uma delas. Quando somados os diabéticos com os não diagnosticados, a relação diminui para 38%, mas ainda é significativo. Então, o que eles fizeram aí? Eles somaram os diabéticos com os não diagnosticados, a relação diminuiu, mas ela ainda é significativa. Segundo o pesquisador, deixa eu sair da frente aqui. Segundo o pesquisador, isso pode se dar pelo fato de os não diagnosticados estarem há menos tempo expostos à doença. Por isso, ainda não sofreram tantas suas consequências. Então, olha que interessante que ele falou. As pessoas que ainda, teoricamente, não foram diagnosticadas com a diabetes tipo 2, mas que no exame apareceu que estão diabéticas tipo 2, é ainda no início da doença. Então, isso é um lado muito positivo, é a importância de você fazer os seus exames de sangue regularmente, uma vez ao ano, e pedir a insulina em jejum, glicose em jejum e hemoglobina glicada, para você saber como o seu corpo está e poder tomar atitude antes que a doença apresente um efeito colateral e você venha a descobrir que está com a diabetes tipo 2 há vários anos. A diabetes ela não aparece de uma hora para outra, ela vem aos poucos subindo a sua glicemia e depois ela acaba aparecendo. E o ideal é que você descubra antes. No começo, os sintomas ainda não se manifestaram a ponto de fazer as pessoas procurarem ajuda, porque não apresentou efeito colateral, como urinar frequentemente, aparecer formiga no vaso, problema de visão e outros problemas que a diabetes provoca. Provavelmente esse é um dos fatores pelos quais elas ainda não tinham sido diagnosticadas. Quando somados os diabéticos não diagnosticados com os não diabéticos, a associação com o prejuízo da memória foi de 46%. Então, olha como é grande a relação entre a diabetes e o prejuízo da memória. Vamos entender aqui, declínio gradual. A hiperglicemia, excesso de glicose no sangue. Então, o seu organismo ele tolera até um nível de glicose no sangue. Acima de 125, a gente já considera que é uma glicemia muito alta e precisamos identificar o porquê. E aí se chama hiperglicemia. Eu recebo vários depoimentos de pessoas que descobriram a diabetes e a glicemia estava 300, 400, sendo que o número desejado em jejum é entre 80 e 100. Então, causada pelo diabetes, provoca alterações vasculares, que com o tempo geram microlesões no córtex cerebral. Então, a hiperglicemia acaba gerando microlesões no córtex cerebral e isso provavelmente está relacionado à questão da prejuízo na memória. Além disso, pode formar placas nos vasos sanguíneos, comprometendo a circulação no cérebro e causando inflamações. Por sua vez, a hipoglicemia, que seria o inverso, a baixa da taxa de glicose no sangue, que também é uma consequência do diabetes, pode ter como consequência a morte celular devido à baixa quantidade de energia disponível para a célula do sistema nervoso. Então, falta sangue para essa célula, ela acaba morrendo. É isso que acontece. Não encontramos associação com a perda da função executiva e de linguagem em nenhum dos pacientes. Aqui está o link com relação aos artigos que ficam no final do vídeo. Vou voltar para mim. E eu queria saber se você que tem a diabetes tipo 2, escreve aqui para mim se já sentiu algum prejuízo com relação à memória, se já fez algum teste, como é que está a sua memória com relação à diabetes tipo 2, se ela está uma diabetes controlada ou não, e se você já passou por algum episódio com relação a isso, se você já sabia disso. Então, escreve aqui embaixo, semana que vem tem mais. Ótimo final de semana.